Olá, vamos para a nossa aula de projeto de vida. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre metacognição, agora pensando nas inteligências múltiplas. Então, metacognição, sobre aprender a aprender, parte 2. O nosso objetivo é conhecer a teoria das inteligências múltiplas e a sua relação com a metacognição. Então, a gente já falou um pouquinho sobre essa forma de pensar sobre o nosso aprendizado e que cada pessoa vai aprender de um jeitinho diferente, com uma metodologia diferente. E, a partir disso, refletir sobre as aptidões e gostos pessoais, cooperando para o desenvolvimento do projeto de vida. Então, a gente sabe que tem diferentes formas de aprender. E agora a gente vai ver que também tem diferentes formas de inteligências. Então, a gente pode ser muito inteligente numa área e ter mais dificuldade em outra área. E tá tudo bem, todos somos assim. E aí, a partir disso, é muito importante a gente reconhecer isso, para indo adaptando aí nossos gostos, pensando sobre nossos gostos e aptidões e desenvolver o nosso projeto de vida, certo? Refletindo, você se considera uma pessoa inteligente? Mas o que é ser inteligente para você? Então, será que inteligente é só aquela pessoa que copia muito rápido? Aquela pessoa que responde mais rápido a prova de matemática? Ou aquela pessoa que apresenta um trabalho muito bem, que fala sem parar, sabe tudo naquele momento da apresentação? Então, aparentemente, cada pessoa vai ter esse desenvolvimento melhor numa área. Talvez um dia você está lá na escola e aquele menino que você achou que fazia bagunça o tempo todo e não sabia nada, deu um show num seminário. Ou você vai ler uma redação da pessoa que é mais tímida e nunca fala, e ela escreveu muito, escreveu com clareza. Então, essas são as múltiplas inteligências. O que é ser inteligente é relativo, certo? Aprendizagem e aptidões. Teoria das inteligências múltiplas. Já ouviram falar nessa teoria das várias inteligências? Eu espero que sim. Pode ser injusto dizer que uma pessoa ou outra pessoa é mais ou menos capaz, inteligente que outra. E o psicólogo norte-americano Howard Gardner nos dá boas pistas sobre essa razão, com sua teoria das inteligências múltiplas. Então, não é justo dizer que uma pessoa é mais capaz ou menos capaz que a outra, mais ou menos inteligente. Na verdade, nós temos diferentes formas de inteligências. E é o Gardner, que é o psicólogo norte-americano, que vai dar essas pistas para nós. Segundo Gardner, apenas os testes psicométricos que medem o QI, coeficiente de inteligência, não eram precisos para medir a extensão das aptidões das pessoas. Já ouviram falar nesses testes de QI, né? Tem muita brincadeira, piadinha em cima disso, tem QI baixo, tem QI alto. Então, em algum momento, era levado muito a sério esses testes de QI, para dizer se você era inteligente ou não. E esse psicólogo vai perceber que esse teste não é eficaz, porque ele não vai abordar várias inteligências, ele vai abordar algum tipo específico. Então, ele propôs que fossem reconhecidas as diversas inteligências possíveis de se desenvolver, que muitas vezes escapavam às medidas dos testes. Então, agora nós temos novas formas de analisar se as pessoas são ou não inteligentes. E algumas dessas inteligências, algumas não, quais são essas inteligências? Temos a musical, sabiam disso? Tem inteligência musical, visual espacial, intrapessoal, naturalista, lógico-matemática, linguístico-verbal, interpessoal e sinestésico-corporal. Então, vejam só, não é só a lógico-matemática que importa. Para você ser inteligente, você não precisa só ser rápido em cálculo, não. Você pode ter vários tipos e a gente já vai falar um pouquinho sobre quais são, como funciona cada uma dessas inteligências. Então, vamos lá. Primeiro, começamos com a inteligência musical. Percebe e compreende bem harmonias, ritmos e nuances musicais. Vocês já viram pessoas que tiram música de ouvido? Nunca ouviram cifra de uma música, por exemplo, e aí dão conta de tocar, ouviu ali um pedacinho, já sabe qual vai ser a sequência, enfim. Ok, alguns processos de aprendizagem ali, de estudo de técnicas musicais também vão auxiliar, mas nós temos algumas pessoas com maior aptidão, porque elas vão ter essa inteligência musical. Que mais? Então, os músicos geralmente têm muito dessa parte, dessa inteligência. E o que mais? Temos a inteligência corporal,
conhece e usa bem o próprio corpo para se expressar. Então aqui a gente vai ter, sim, a inteligência também, saber lidar com o próprio corpo, o espaço nele, os dançarinos, atores, atletas, têm esse tipo de inteligência, podem ter maior aptidão aqui na inteligência corporal. E a gente vai ter a interpessoal e depois a intrapessoal. Então, inteligência interpessoal compreende e lida bem com os sentimentos, motivações e intenções do outro. Gostei que a gente tem tipo a Ana e a Elsa aqui nesse desenho. Mas enfim, então a inteligência interpessoal é saber lidar bem com outras pessoas, né? Com os sentimentos, motivações e intervenções do outro. Alguns profissionais que vão exigir essa inteligência, que vão exercitar essa inteligência, na maioria das vezes são os professores, líderes, né? A galera do serviço social, talvez, né? Da assistência social, precisam ter esse tipo de inteligência que lide bem com as emoções dos outros e com as demandas das pessoas, certo? Temos a inteligência linguística, que compreende e se expressa bem por diferentes linguagens. Então, a linguística aqui é a capacidade de conceituar, de descrever bem, ler, tudo aqui faz parte da inteligência linguística. Aí temos a matemática, a lógico-matemática. Encontra padrões, resolve equações e problemas com fluência. Então, né, essa capacidade de inteligência mais lógica e que a gente vai encontrar nos físicos, nos matemáticos, na galera de exatas. Temos a inteligência espacial, reconhece e lida bem com medidas, percepção de distâncias e disposições dos objetos. Então, inteligência espacial, essa definitivamente eu não tenho. Essa noção boa de esquerda-direita, onde se localiza geograficamente. Inteligência espacial. Muito doido a gente pensar que algumas coisinhas simples assim são tipos de inteligência que são muito importantes. Aí, além da interpessoal, a gente tem a intrapessoal. Percebe e conhece bem a si mesmo. Então, essa inteligência mais voltada para o eu consigo gerenciar bem minhas próprias emoções, etc. E essa é uma inteligência muito reconhecida, encontrada nos terapeutas, por exemplo. E temos a naturalista, identifica e compreende com maior clareza a natureza. Então, vamos ter aqui mais na biologia, na química, na ecologia, essa inteligência voltada à natureza. Então, vimos uma listona de vários tipos de inteligência. Já conseguiram pensar um pouquinho qual deles você se encaixa? Vamos de uma atividade para começar. Que tal um exercício de autoconhecimento como um primeiro passo para reconhecer as habilidades e inteligências nas quais você possa ser mais proficiente? Então, ao longo daqui das nossas aulas, a gente já fez uns exercícios sobre autoconhecimento, gostos e aptidões, e agora a gente vai fazer de novo, pensando nessa parte de tentar reconhecer qual é a nossa inteligência. Então, essa atividade reconheça suas preferências enquanto estudante. Quais componentes são mais leves e prazerosos para aprender? Qual deles você mais se identifica? Faça uma lista. Então pense nos conteúdos da escola ou fora dela que te dão mais prazer em estudar, que você sente leve, sente facilidade. Faça uma listinha, pensa um pouquinho nessa sua aprendizagem e a gente já volta.
E aí, conseguiram reconhecer as maiores facilidades que vocês têm para estudar? Em quais componentes, em quais matérias? Resposta pessoal, claro. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais um exercício para vocês pensarem sobre essas aptidões, o que combina mais com vocês, para a gente tentar reconhecer qual é o seu tipo de inteligência. Então, talvez você vá muito bem na disciplina de artes e tenha uma maior dificuldade na disciplina de geografia, porque sua inteligência pode ser a musical, a corporal e não a espacial, certo? A aprendizagem e aptidões. De várias inteligências possíveis, o Gardner defende que cada pessoa desenvolve com maior facilidade 2 ou 3, sendo no máximo mediana nas demais. Então a gente também não vai ter uma só inteligência, geralmente nós vamos ter 2 até 3, e nas outras assim, até que vai, mas a gente sempre vai ter uma mais forte do que a outra, certo? Logo, seria no mínimo injusto julgar pessoas com diferentes aptidões usando a mesma medida. As pessoas são inteligentes de muitas formas, então não tem como aplicar aquele teste de QI ou uma provinha apenas lógica ou só pedir uma redação para dizer se essa pessoa é inteligente ou não, porque nós vamos ter muitos tipos de inteligência. Talvez uma pessoa tenha as 3 inteligências dela, que nenhuma vai caber dentro desses testes, certo? Considerando isso, vale se perguntar qual ou quais são as suas melhores inteligências. Esse processo metacognitivo pode ser um grande aliado na construção do seu projeto de vida. Então, de novo, a metacognição está relacionada a reconhecer qual a nossa inteligência, no que a gente vai melhor, a gente tem mais facilidade para aprender, para explicar, para agir sobre o mundo. Muitas aptidões são descobertas em fases mais avançadas da vida devido à falta de experiência prévia com aquela atividade. Como saber se é bom em determinado esporte se nunca o praticou? Se gosta de certa área do conhecimento se nunca se dedicou a estudá-la? Então, tem muita gente que é muito bom em alguma coisa, é muito inteligente em alguma área, mas demora muito para reconhecer. Vai passar a vida adulta e aí vai demorar para perceber quais são as suas aptidões, no que você era bom. Talvez investiu em alguma área, em algum estudo que não era o seu forte, por não conhecer essas inteligências, por não ter experimentado antes outras formas, certo? Então, temos a dica do dia: a juventude é o melhor momento para tais experiências. A gente adora, jovem adora tentar todas as coisas, né? Espero eu, gente, sem preguiça, vamos experimentar, vamos tentar várias maneiras, várias inteligências. Portanto, faça uma lista de coisas que você gostaria de experimentar para se conhecer melhor e descubra novos gostos e habilidades. Então, você já tentou tocar um instrumento, já tentou praticar uma dança, um esporte. Eu passei a vida inteira na adolescência falando detesto esporte, que é isso, mas é porque eu achava que esporte era só futebol. Depois eu fui descobrir que tinham coisas muito legais que funcionavam bem e eram prazerosas, atividades físicas também. Então, é possível a gente conhecer novas maneiras em que nós nos damos bem, novas coisas, novos gostos, e aproveitem esse momento para tentar. Vamos de segunda atividade. Agora, vocês vão pensar, ao invés do que vocês se sentem bem fazendo, o que as pessoas dizem que vocês fazem bem. As pessoas te reconhecem por algum talento, ainda que no cotidiano? O que as pessoas dizem para você? Você é bom no futebol? Você é bom na dança? Por exemplo, podem dizer que você é muito comunicativo e que é ágil para resolver situações complicadas, ou que é ágil. Ou ainda que é um bom esportista em alguma modalidade. Nem sempre o olhar do outro é uma métrica justa para se avaliar, mas a forma como somos vistos pode se somar à percepção pessoal e auxiliar em algumas conclusões. Faça uma nova lista e compare com as respostas anteriores. Então agora vocês vão fazer uma listinha pensando no que as pessoas dizem para vocês, no que vocês são melhores, o que vocês fazem bem. Pensem aí na memóriazinha de vocês. E aí, tentem comparar com aquelas primeiras, elas estão batendo ou não? Talvez você não esteja experimentando as coisas certas. E é claro, o olhar do outro nem sempre é uma métrica justa, né? Não é porque alguém disse alguma coisa sobre você que você é aquilo. Mas é um bom exercício para a gente refletir nesse momento. Então, pensem aí, façam a lista e a gente já volta.
E aí, gente, pensaram na listinha de vocês? Resposta pessoal, claro, cada um com seus gostos e aptidões. E esse foi um exercício para a gente pensar um pouquinho, tentar relacionar no que a gente é bom, no que a gente tem mais facilidade, para reconhecer qual seria essa nossa inteligência. E para saber mais sobre isso, nós temos um testezinho aqui, os 7 tipos de inteligência, de que tipo é o seu cérebro. Então anotem esse linkzinho aí do Guia da Carreira. É um teste para vocês tentarem perceber qual é esse tipo de inteligência, vão responder lá as perguntinhas, ele vai dar uma definiçãozinha, ó, você vai mais para essa área ou para essa área. E também temos um episódio de podcast sobre isso, Teoria das Inteligências Múltiplas, lá no Spotify. Anotem, façam um print, escrevam o nominho que vocês encontram lá. É um podcast bem bacana para a gente reconhecer mais sobre essa teoria dessas múltiplas inteligências. Então, gente, se conheçam, vamos descobrir nossas inteligências. É um bom exercício para a gente não ficar se sentindo inferior, para a gente evitar a frustração, certo? Retomando, há várias inteligências possíveis de serem reconhecidas e desenvolvidas. As pessoas não são absolutamente mais ou menos inteligentes quando medidas pelos mesmos critérios. Podemos desenvolver mais profundamente 2 ou 3 inteligências. E valer-se da metacognição e do reconhecimento das aptidões e inteligências próprias é fundamental para a construção de um sólido projeto de vida. Então, para o nosso projeto de vida é importante a gente pensar sobre como nós aprendemos, quais são as nossas inteligências, que não tem como medir por uma mesma medida as diversas inteligências. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e conhecido mais sobre vocês mesmos e fiquem bem.